projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná prevê ações de conscientização sobre o uso de aparelhos eletrônicos por crianças. Acompanhe. É difícil achar uma criança que não tem o domínio do celular, tablet ou, por vezes, os olhos vidrados na tela do computador. Estas situações estão mais frequentes com o avanço da tecnologia, mas caso não sejam bem administradas, podem trazer prejuízos à saúde. Então a gente tem alterações em todos os níveis e a gente sabe que quanto mais cedo uma criança tem e quanto mais horas de exposição eles têm, maiores podem ser as consequências. Então não há dúvida que a relação custo-benefício é muito maior em relação aos custos, que as perdas são muito maiores que os danos e esses danos a gente vai ver a médio e longo prazo. Então, eles têm alterações físicas, emocionais, cognitivas, sociais e mentais. Entre algumas das consequências podem existir hiperatividade, sonolência, dificuldade no aprendizado e atrasos na fala até mesmo pela falta de interação. A recomendação é que o uso seja sempre dosado. Então, conversar com seus filhos, estabelecer limites, cobrar esses limites e, principalmente, oferecer alguma coisa para o seu filho fazer no lugar da mídia. Não adianta nada, eu tenho que dar um exemplo, não adianta nada eu proibir que meu filho fique ao celular, ao computador, ao tablet, na televisão, se eu estou o tempo todo no computador. Então, se policiar de quando estiver nessa área e nesse momento que a família está interagindo, está se alimentando, está se divertindo, que não haja telas, os pais também têm que se coibir. E hoje a gente vê pais até que ficam mais tempo em mídias, principalmente em telefones, do que os filhos. Esta exposição tem sido chamada de intoxicação digital infantil. A idade para introduzir a tecnologia é variável, mas no geral dedicar poucas horas do dia. Então antes dos 3 anos, nada de tela, entre 3 e 5 anos, 1 hora de tela. Depois dessa idade aí de 5, 7, 8 anos, 2 horas, o adolescente você controla, mas eu uso recreativo. A gente sabe que nossos filhos estão usando telas hoje para atividades recreativas e educativas. Então, vale o uso recreativo, o controle dessas horas, mas volto a lembrar, então, estabelecer limites de horas e, principalmente, o que ele está vendo nessas mídias sociais é tão ou mais importante do que o número de horas que ele participa dessas atividades através de mídias, dando essa intoxicação, quase uma pandemia digital infantil, que é uma grande preocupação de pediatras no mundo inteiro. Pensando justamente nisso, um projeto de lei de autoria do deputado Tito Barrichello prevê uma semana de conscientização e prevenção aos males causados pelo uso intenso de aparelhos eletrônicos por crianças e bebês. O que acontece na praxis, ou seja, na prática, muitas vezes é o desconhecimento por parte dos pais, que acreditam que estão dando entretenimento a seus filhos, quando os colocam numa posição passiva em frente a uma tela. Então, o objetivo dessa semana de conscientização é que façamos nós, legisladores aqui, representantes do povo paranaense, uma semana de debates, de conversas, com reuniões, com audiências públicas. A semana pretende proporcionar, por exemplo, momentos de conversa com profissionais da área da saúde e educação. E aí sim, ouvindo especialistas, ouvindo pessoas que têm conhecimento e que têm um respaldo naquilo que dizem, respaldo científico, nós possamos, de alguma forma, mudar a história das nossas crianças e dos nossos adolescentes no estado do Paraná. O projeto está na fase de discussões. Excelente o projeto, sinceramente, até a entrevista anterior, concordo 100% com o que o cidadão falou. Acho que a gente tem que monitorar mais as crianças. Mas além do projeto, futura lei, além de todas as orientações que ele deu, tem um negocinho chamado papai e mamãe, É uma coisinha lá chamada pai e mãe, que a gente tem que estar de olho na criançada. Tudo é importante, tudo vem a somar, porque a gente já sabe os malefícios de rede social. Como tem muita coisa boa, muita coisa maravilhosa, tem muita coisa perigosa. Então, papai e mamãe. Mas ele também falou que às vezes o pai e a mãe ficam mais tempo na tela, na telinha ali, do que cuidando do filho, da filha. Então, tem tudo isso também que a gente tem que discutir, E repensar, refletir.